Olá pessoal, antes de iniciar o vídeo, eu vou apresentar 3 conceitos que são muito importantes e são muito confundidos pelas pessoas. Islã, ou islamismo, muçulmano e árabe. Mas esses conceitos são fáceis de entender, então vamos lá. O Islã é uma religião e muçulmano é quem segue essa religião. Já árabe é um grupo étnico. Você pode ser árabe e não ser muçulmano e vice-versa. Esclarecido esses pontos, vamos adiante. Com o crescimento do islamismo na Península Arábica, Síria, Palestina, Pérsia e Egito no século XI, houve uma retração da Igreja Católica. Os muçulmanos, eles começaram a controlar boa parte dessa região. Pois bem, os adeptos do islamismo, eles eram hostis aos católicos que ficavam de certa forma inertes em face de ensinamentos cristãos relacionados à tolerância. Acontece que os muçulmanos passaram a impossibilitar o acesso de católicos a Jerusalém, local sagrado. Tal situação tornou-se impraticável, o que fez com que o Papa Urbano II organizasse a Primeira Cruzada em 1096, visando combater os muçulmanos. Muitos hoje criticam as cruzadas, mas essas pessoas não têm a exata noção da sua necessidade. A truculência de líderes muçulmanos já se fazia clara desde o início do século XI. Algo realmente tinha que ser feito. A questão que se pode levantar apenas está relacionado à proporcionalidade da reação católica, mas nunca à sua necessidade. Hoje, profundas divergências existem de natureza cultural e religiosa entre católicos e muçulmanos. E essas divergências se apresentam mais claras quando absurdos são perpetrados por governos autocratas islâmicos. Bom, todos nós assistimos estarrecidos à notícia de que uma moça, uma jovem, foi presa no Irã por simplesmente não ter usado corretamente o véu, que é conhecido como hijab. E pior, essa moça acabou morrendo no cárcere, possivelmente em face de maus tratos. Então indagamos, o que leva pessoas a matarem em nome da religião? A Igreja Católica hoje defende a liberdade religiosa, mas há muitos muçulmanos que não aceitam. Para muitos, quem não seguir o islamismo é considerado infiel e deve ser eliminado. Tal visão absurda ocorre em muitos países da África e mesmo do Oriente Médio. Mas outra dúvida ainda surge nessa confusão toda. Por quê? Por que uma jovem tem que se esconder atrás de uma burca ou mesmo do hijab? A burca é uma versão mais radical ainda da vestimenta do que o próprio hijab. O que isso, essa vestimenta, essa maneira de se vestir tem a ver com Deus? A postura de alguns países islâmicos em relação à religião e às mulheres assusta todos nós do Ocidente. Há evidentes divergências de visão de mundo entre as religiões de natureza cristã e as islâmicas. E essa leitura diferente de mundo ficou evidente desde as cruzadas. Nesse vídeo, nós vamos entender a origem do islamismo, a justificativa para a obrigatoriedade do uso do véu, conhecido como hijab, e o caso da jovem Mahsa Amini, que foi presa, brutalmente espancada e possivelmente assassinada simplesmente porque não usou o hijab de maneira correta. Então vamos lá. Deve-se ao mercador Maomé a fundação do islamismo no século VII. Embora tenha essa religião sofrido influência do catolicismo, ela acabou se opondo frontalmente à nossa doutrina. Islã significa submissão. Daí começa a ideia de submissão feminina. Muitos adeptos do islamismo são fervorosos na sua fé e a querem impor a todo custo às outras pessoas. Com tal fervor, a religião cresceu, chegando à Península Arábica, à Palestina, à Síria e ao norte da África,
Ao mesmo tempo, a Igreja Católica perdeu espaço nessas regiões. Hoje, há profundas divergências entre católicos e muçulmanos. De acordo com o Alcorão, todos os muçulmanos devem se vestir de maneira discreta, mas o hijab ele é obrigatório apenas para as mulheres. O hijab tem origem numa palavra árabe que significa esconder. Trata-se de vestimentas que devem esconder as orelhas, o pescoço e os cabelos. Apenas o rosto deve ficar descoberto. Há uma variante ainda mais radical, que é a mais radical de todas, que é o haik. Nessa até o rosto se esconde. A ideia dessas vestimentas é manter a mulher ela longe dos olhos de cobiça, longe dos olhos da cobiça masculina. A mulher pura não deveria ter nenhuma parte do seu corpo visto por terceiros. O véu visa garantir a privacidade e a suposta moralidade dos crentes. Segundo os islâmicos, Alá teria ordenado que a mulher crente se cobrisse de tal maneira que nenhum dos seus atrativos ficasse visível. Tal aparência tornaria clara a todos que ela era muçulmana e que, portanto, ela era casta, não devendo nenhum homem dela se aproximar. O hijab é obrigatório na Arábia Saudita e no Irã. Muitas mulheres já foram punidas pelo não uso ou uso indevido dessa vestimenta. Em julho de 2018, no Irã, Chaparak Shajarizadeh foi condenada por esse motivo a 20 anos de prisão, fugindo do país por já não se sentir a salvo. A coisa é tão louca que até a sua advogada, Nasrin Sotoudeh, chegou a ser presa por defender mulheres que se negavam a usar a vestimenta. A política de repressão iraniana contra as mulheres que se recusam a usar o hijab é efetuada pela Polícia da Moralidade criada após a Revolução Islâmica de 1979. Trata-se de uma verdadeira força policial com acesso a armas e poder de prender pessoas e as enviar para centros de reeducação. Essa polícia é formada por homens e mulheres e a sua atuação aumentou muito na gestão do presidente Ebrahim Raisi. É comum esses policiais esmurrarem mulheres no rosto ou mesmo baterem nelas com cacetetes. Quando presas, elas são levadas de maneira extremamente violenta para os chamados centros de reeducação. E foram esses policiais que prenderam Mahsa Amini, de apenas 22 anos, no dia 13 de setembro de 1922, simplesmente porque o seu véu estava solto. Já no momento da prisão, a moça foi espancada e a sua cabeça foi atirada contra a parte lateral do carro da polícia. Tratava-se de uma violência totalmente desnecessária e covarde. Chegando à delegacia, ela sofreu mais violências físicas e acabou desmaiando. Morreu 3 dias depois. Ou seja, ela foi assassinada porque não vestia o véu em conformidade com a tradição arcaica, cujo escopo me parece ser colocar a mulher numa posição de inferioridade em relação ao homem. São vistas as mulheres pela elite dominante masculina como cidadãs de segunda classe. Aí eu pergunto, isso é uma sociedade verdadeiramente religiosa? Ou se trata, na verdade, de uma sociedade liderada por homens ensandecidos que tratam as mulheres de maneira pior do que os animais? Deus, Alá, ou como se queira chamar a entidade divina, certamente não aceita esse tipo de conduta. A morte de Mahsa desencadeou uma onda de protestos que assustou o governo iraniano. Eles começaram na cidade de Saqqez e logo se espalharam por todo o país. A polícia diz que ela faleceu de ataque cardíaco e nega que tenha sido maltratada, mesmo tendo muitas testemunhas presenciado a truculência da sua prisão. Acontece que Mahsa não tinha problemas no coração. Ninguém acreditou na mentira. Mulheres arrancaram em público seus hijabs, girando-os no ar. Algumas os queimaram. Gritos contra o Supremo Ayatollah Khamenei eclodiram. Muitos pediram a sua morte. A repressão foi forte. Manifestantes morreram. A forma como o governo agiu vem unindo os iranianos
mesmo com posições políticas diferentes. Cidadãos sem históricos de manifestação passaram a se integrar a movimentos contra o governo, como é o caso de Girls of Revolution Street. O governo censurou a internet, mas nem assim conseguiu evitar que mais e mais protestos eclodissem. O Ocidente vê pasmo as barbáries perpetradas por alguns grupos islâmicos, muitos deles terroristas. E aí se pensa se Urbano II, diante do sectarismo e truculência dos líderes da nova religião, não teria sido, de certa forma, um visionário ao convocar as cruzadas no Concílio de Clermont. Ele visava proteger os cristãos da região e, ao mesmo tempo, permitiu acesso a Jerusalém. O nível de crueldade desses grupos, de alguns grupos muçulmanos, é absurdo. Pessoas são decapitadas ou mesmo afogadas. A pena de morte por apedrejamento ainda é prevista em muitos países islâmicos. É evidente que não se pode jogar todos os muçulmanos no mesmo barco. Há, evidentemente, pessoas pacíficas que convivem de maneira harmoniosa com outras religiões. A comunidade brasileira muçulmana é um exemplo. Não se deve, portanto, ter preconceitos com essas pessoas. O que se deve é procurar o Ocidente pressionar esses governos teocráticos para que se transformem em verdadeiras democracias. Essas ditaduras que oprimem o povo, em especial as mulheres, elas têm que acabar. É isso aí, pessoal. Valeu!